Bom, sim, o Marcos tá na linha, doutor Marcos? Então vamos dar nosso bom dia ao doutor Marcos Reis. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Caio. Bom dia, Lagoinhas. Doutor Bom Marcos, dia, Reis, Zé Gomes, Luciano Reis, essa equipe técnica aí maravilhosa. o Renato tá aqui agora, o sorriso foi de orelha a orelha com esse elogio. Bom, doutor Marcos, o senhor não está em Alagoas, o senhor está viajando, doutor Marcos? Exatamente, eu estou em Maceió, resolvendo alguns assuntos profissionais e também estando com minha filha, né, que é recém-aprovada também na Faculdade de Medicina, e nós aproveitamos essa oportunidade para estar aqui perto dela. É importante, mais médicos, né? Tomara que venha para Alagoinha. Alagoinha está precisando de médico, principalmente nos postos Eu de saúde. Eu sou muito barrista com relação à Lagoinha, né? Não está um local bom para trabalhar não, doutor Marcos? Como? Tô dizendo, tá um local muito bom para trabalhar não, Alagoinhas? Não, eu tenho trabalhado muito fora. Em Alagoinhas, eu especificamente tenho feito mais um trabalho que a gente já faz há muitos anos, que é regularizar a situação de trabalhadores da zona rural, né, de pais, mães de família, que tem nome retificado, fazer a retificação dos nomes. O trabalho da área previdenciária é importante, né? A gente procura, porque a gente não está com mandato, então a gente procura fazer alguma coisa pela cidade, que a cidade precisa, né? É impressionante, cara, o número de pessoas em Alagoinhas que tem problemas com registros. É impressionante. Não, inclusive agora, doutor Marcos, ontem, inclusive, terça e ontem, né? O senhor está bem informado, obviamente, com relação ao Código Tributário. E uma das situações, né, desse Código Tributário que se levanta é com relação à aposentadoria especial das pessoas da zona rural. Ontem, inclusive, muitos vereadores se queixaram, né, acusaram sindicalistas, principalmente o Sintraf, né, dizendo eles que estavam divulgando fake news, porque o Sintraf está dizendo que com o texto do Código Tributário ele inviabiliza a concessão, né, ou a requisição, né, da concessão de aposentadorias às pessoas que estão na zona rural, que tem lá com a nova mudança, né? A gente está falando não é nem do código ipsiliteris, né, que foi aprovado ano passado. A gente está falando dessa nova emenda que foi aprovada ontem, que revoga aquela situação, apaga aquela situação dos 20 quilômetros, né, de extensão da igreja matriz, né, no raio de 20 quilômetros, e coloca, né, o texto do Código Tributário Nacional, né, que recepciona, que aceita como extensão urbana aquelas áreas, né, que detêm pelo menos 2 requisitos, né, como água encanada, rede de energia, escola por perto, aquela coisa toda. Segundo o sindicato, isso tem o poder de inviabilizar, né, a requisição, né, por essas pessoas, né, que estão na zona rural da cidade, porque segundo o Adelson Filho, inclusive falou aqui no programa, a zona rural hoje é diferente da zona rural dos anos 60, né? Hoje tem energia na zona rural, hoje tem água encanada na zona rural. Ele inclusive fala, né, que padarias, oficinas, né, estando na zona rural, tem um caráter também agrícola, né, ali de ajuda, de auxílio, né, tido como atividade auxiliar da agricultura, e confere a essas pessoas, né, que trabalham, né, nessas atividades também o direito a se aposentar pelo regime especial da Previdência, né? Enfim, afinal, é uma fake news isso que o sindicato está falando, que está colocando, o desespero dos moradores da zona rural é relativo ou é verdade? Quem é que está mentindo nessa história, hein, doutor Marcos? É uma possibilidade muito, que ameaça muito a esses direitos. Ameaça muito. Então há a possibilidade de ter problemas nas aposentadorias? O requisito principal, eu falo que é uma ameaça, porque se fala
de uma possível modificação do código. Então, é uma ameaça muito eminente, de se tirar do trabalhador rural o maior pré-requisito para que ele, né, alcance o benefício da aposentadoria. São segurados especiais. Isso. Então, o segurado especial ele não paga pela aposentadoria, ele já é beneficiado pelo próprio governo federal. Então, o primeiro requisito é estar dentro da zona rural. Quando, se esse código, né, não houver essa alteração e alcançar, né, essas pessoas, eles vão perder, de fato, o requisito maior, que é a residir, né, na zona rural, residir e trabalhar. Então, o código deveria ter um pouco mais de cuidado com relação a isso. Eu acho que cuidado com outras coisas também. Os valores também estou ouvindo falar muito que vai haver as alterações. Tem que haver as alterações. Um ano de pandemia, um ano muito difícil para recomeçar, porque praticamente todos estão recomeçando, né? Então é um ano muito difícil. Mas eu acredito muito no bom senso. Eu acredito que, com o bom senso, o prefeito Joaquim certamente vai mandar aí para a Câmara um projeto que, né, dê um pouco mais de tranquilidade às pessoas e principalmente tirar essa ameaça, né, da zona rural, que ela é extremamente prejudicial. Essa ameaça ela tem que sair, eu falo isso, né, hoje me considero um humilde advogado, apesar de estar trabalhando na área previdenciária e trabalhista há 30 anos, mas a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre está procurando saber um pouco mais, ou então aprender um pouco mais. O grande problema, doutor Marcos, é a insegurança jurídica, né? Isso aqui que torna, quer dizer, vai ficar a critério discricionário do juiz entender se realmente, né, o cidadão ali está na zona rural ou não. É uma coisa complicada, né? É uma ameaça muito, muito, muito difícil de encarar, né? Principalmente porque uma certidão, né, de um órgão que essa pessoa não está mais na rural, que é uma terrível, até para o próprio INSS conceder um benefício. Está complicado. Está complicada essa situação, né, do pessoal da zona rural. Então, em resumo, não foi fake news, né, o que o sindicato dos agricultores familiares rurais, né, falaram nas redes sociais, aqui no programa. Não foi fake news. Não, a ameaça é isso. A ameaça existe. Então, tá aí a resposta, né? Então, para os vereadores ontem, né, que falaram, que se exaltaram, criticaram, acusaram inclusive os moradores de terem sido usados pelo sindicato para fazer manifestação. Tá aí, ó, o medo é real, existe. Então tá aí a resposta aos vereadores. Diga, doutor Marcos. A formalidade tem um ponto que é importante. A formalidade para que você demonstre que você está há muito tempo na... Só um instante, doutor Marcos, só um instantinho. Porque a ligação tá com um pouquinho ruim. Eu vou pedir para refazer a ligação. Só desliga o telefone, por favor, e refaça a ligação. Tá cortando a ligação, a gente não está entendendo direito. Refaça a ligação, desligue e religue aqui pro programa, para a gente continuar a entrevista. Tá dando uma picotada, né, Renato? Tá dando uma picotada. Mas Chico Gomes, liga aí o áudio do Chico do Gomes, porque a situação, rapaz, é complicada. A acusação ontem na Câmara, feita pelos vereadores da base e do Centrão principalmente, o Arão, né, aquela turma toda, né, acusando o sindicato de fake news, foi uma acusação forte. Melhor? Foi uma forte. Tá melhor, doutor Marcos. Tá melhor. Tá melhor? Tá melhor. Então, Chico, fica uma situação complicada, né, para o sindicato, sendo atacado, não teve direito à fala, eu achei uma covardia, porque aqui a gente critica, mas o vereador vem aqui porque tem medo. Mas se quiser chegar aqui para discutir com a gente, pode vir a hora que quiser. A gente não tem medo de vereador aqui, não.
Tem medo de vereador aqui não. Quiser ser o Márcio da Cavada, Barão, quem mais que votou? O Juraci, quem mais? O Anderson Baqueiro, Anselmo Bal, né? Raimunda Florencio, Jorge da Farinha, o Codoro. Quem votou lá a favor, quem falou isso, pode vir aqui discutir com a gente, não tem essa não. Agora, na Câmara é muito fácil você falar e atacar as pessoas e não permitir que ela vá lá e se defenda. Isso é errado, né? E a gente paga R$12.500 para cada vereador para atacar a gente e fazer o que quer com o nosso dinheiro. É isso que indigna a população. Aí tá nas redes sociais um bocado de card aí, chamando o vereador de traidor. E o pessoal achando ruim. Aí, meu irmão, não dá para acreditar numa situação dessa. Chico, o doutor Marcos está com a gente, tem pergunta para ele? Claro que sim. Como é que a gente vai desperdiçar uma oportunidade dessa de um ser político tão importante na cidade, não só como dirigente político, e principalmente aventurando-se nessas terras de candidatura, ele que já foi candidato, e aumentando o leque de boas opções para a cidade. A minha pergunta para doutor Marco vai exatamente em função desse quadro que você descreve, Caio, aí. Ele, com a experiência política que tem, atuou aqui em outras cidades, como, por exemplo, Jiquié, onde ele fez parte da administração. Eu gostaria de saber do doutor Marcos qual a visão dele sobre o atual momento político nosso aqui da cidade. E se ele quiser se estender também sobre Estado e Federação, tudo bem. Mas eu gostaria de saber, principalmente, a sua visão a respeito do nosso quadro político. Bom dia, Chico. Prazer em estar falando com você, com o público de Alagoinhas, uma oportunidade única, né, no programa Primeira Mão. Eu vejo Alagoinhas hoje como uma cidade que vai revelar vários novos políticos, né? Nós estamos passando por um momento de transição. Esses momentos de transição política demoram até 10 anos, 12 anos, mas esse momento de transição já está ocorrendo, né? A Câmara de Vereadores de Alagoinhas teve inovação muito importante no seu quadro com relação às mulheres. Nunca se elegeu tantas mulheres, né, para a Câmara de Vereador. Acho que uma das câmaras que mais tem mulheres no estado da Bahia é a de Alagoinhas. Isso é importantíssimo, isso orgulha a cidade. Eu acho que essa transformação já está vindo aí, ela vem acelerada. Eu também acredito, né, que queria que tivéssemos um nome de mulheres bem candidatas a deputados estaduais, deputada federal, saindo de Alagoinhas, isso é muito importante. Estão falando aí do nome de Ludmila, Marcos. Ludmila Ficina, secretária de Assistência Social. O que você acha aí? Seria uma mulher? É um bom voto. É um bom voto. Uma mulher que trabalha muito, muito antenada na secretaria, na vida da cidade. Passou agora, recentemente, a ter uma participação mais efetiva, né, no trato político. Eu acho interessante. O nome é um nome bom, como outros nomes que vinham a surgir. Seria um bom voto, e eu votaria. E espero que outras mulheres também surjam no Senado. No Senado. Para poder dar essa renovação, uma cara melhor, mais sensível à cidade, né? Coisas que só a mulher tem, né? Esse olhar observador, essa forma mais calorosa de ser as pessoas. Isso tudo é importante para o conceito geral da cidade. E no âmbito estadual, continua aí o tripé invencível, né? João Leão, Otton Alencar e Rui Costa e Wagner. Você acha que vai chegar ao fim os três juntos, hein, doutor Marcos? Você tá aí, conversa muito com o João Leão, que a gente sabe, né? Como é que você vê o sentimento de João Leão? Dizem que o Rui Costa não quer sair para dar vez a ele, que não tem confiança no vice, né? E aí, como é que fica essa relação aí? Vamos chegar ao entendimento.
vão chegar ao entendimento, mas eles são muito solidários entre si. Dificilmente vai ocorrer um rompimento. Eles já se habituaram muito a trabalhar, o trabalho dá certo junto. Então tem vários agentes. Eu acho que, no fundo, a conversa já deve estar bem, as pessoas já vão se organizar de uma forma mais tranquila para a próxima eleição. Pelo menos é a impressão que eu tenho hoje. Pode até estar bem encaminhada, doutor Marcos. Agora, o que a gente observa no noticiário, principalmente o noticiário nacional, é uma conversa entre o Bolsonaro e o PP, inclusive o Ciro Nogueira agora está na Casa Civil, o Arthur Lira é o presidente da Câmara, do PP, né? E há a possibilidade, inclusive, do Bolsonaro se filiar ao Partido Progressista, ao PP. E aí, como é que fica essa situação? Como é que o Bolsonaro vem na Bahia fazer campanha e não tem um candidato do PP? Você não acha que tem uma situação aí até da situação nacional interferir na questão estadual? Eu não acredito, não. Eu acho que o PP na organização funcional é muito bem resolvido. Muito bem resolvido. Ele é muito bem resolvido. Pode até acontecer, se o Bolsonaro vier para o Partido Progressista, de haver um descontentamento, uma coisa desse sentido. Mas o partido é muito bem resolvido em relação às suas lideranças. O entendimento é muito franco. O PP é muito franco com suas bases. Eu não acredito que a Bahia venha romper com o Partido Progressista. Talvez possa romper com a opção nacional, mas com relação à estrutura estadual, eu não. Então você acha mais fácil o PP estadual ficar com Rui Costa do que ficar com o candidato do partido, o Bolsonaro, se for o caso? Olha, cara, eu não sou adivinho, não. Não, eu estou falando da sua opinião, né? Eu acho que sua opinião é importante, né? Você é um quadro importante no partido, principalmente aqui na região de Alagoinhas, né? E a gente entende que sua opinião é muito importante. Qual é a sua opinião a respeito disso? Você acha que é mais provável o PP na Bahia ficar com o Rui Costa, né, do que ficar com o Bolsonaro estando no partido? Eu acho que a liberdade seria dada para a Bahia. Liberaria a Bahia para decidir. O João Leão, seria dada a liberdade ao João Leão para decidir para que lado ia ficar, no caso. Eu acho que surgiria a conversa, ela iria com esse parâmetro aí, inicial. Rapaz, seria uma bomba, viu? Seria uma bomba, viu, Renato? Vamos lá. Problema sério, mas sabe Deus, né? Bolsonaro ainda não está no partido, não sei se ele vai estar. Haverá uma forte discussão com relação à liberdade do PP. Haverá, não tenho dúvida. Mas eu acredito muito pouco a importância, né, do Estado da Bahia muito grande para o partido. O partido hoje tem um acerto estadual que um partido no estado da Bahia, no estado acho um PT. Está dando uma cortada, né, Renato, na ligação. O doutor Marcos, tem como você ir para um lugar assim que pega o sinal? Lá, Renato, a linha lá ou é aqui? Está dando problema. Está dando probleminha, está dando umas cortadas. É lá, cara. Aqui a gente está ouvindo perfeitamente. Está ouvindo perfeitamente, né? Então, tem que dar uma olhadinha aí, doutor Marcos, se posicione melhor. Isso. Se posicione melhor. E agora, olha aí se ficou bom agora. Eu acho que agora ficou melhor. Ficou ótimo. Ficou melhor. Agora ficou melhor. Então é isso, Caio. Eu acho muito pouco provável que haja uma dispersão com relação à situação do PT na Bahia hoje. Acho muito pouco provável que aconteça. José Gomes? Doutor Marcos, bom dia, Gomes. Aqui é um prazer mais uma vez falarmos, né, dessa feita de forma virtual, mas diante da exposição dessa resposta que você deu aí, né, de conceder liberdade para os filiados decidirem, essa
decisão, se ela for acatada, de conceder essa liberdade, ela não vai na linha do fortalecimento do individualismo e o enfraquecimento dos partidos, visto que já existe um pensamento no Congresso justamente de se trabalhar para que os partidos não tenham tanta importância, tanto é que se pensa em fazer uma alteração aí no sentido isso, de que quem tenha mais votos, né, é que seja eleito. E aí, como ficariam os partidos? Completamente enfraquecidos, ou o senhor não vê assim? Eu não vejo assim. Eu vejo de uma forma... na eleição passada, nós tivemos muitos partidos que não seguiram a orientação nacional. Muitos estaduais que não seguiram, nos diretórios que não seguiram. E no município também, nós já tivemos de tudo, né, que se pode imaginar, justamente por causa dessa dispersão em relação às determinações nacionais. O próprio DEM mesmo já fez dobradinha com o PP, já fez dobradinha com o Otton, e muitas outras siglas também já fizeram. Então, eu acho isso muito pouco. Eu acho que a pessoa do político é o que mais conta, né? O partido nem tanto, mas a pessoa do político é o que mais conta. Rapaz, e o senhor é a favor do distritão, alguma mudança nesse tipo, distrital? Ou o senhor acha que esse modelo, né, proporcional e tal, está ok? Para o senhor, qual é o melhor modelo, hein, doutor Marcos, de eleição para o Brasil? O modelo distrital para Alagoinha seria espetacular. Aí sim nós teríamos baratearia, né, as campanhas, não é isso? Exatamente, seria espetacular. Nós temos vereadores aí que já têm maturidade suficiente até para ser deputado. Algumas vereadoras também vêm mostrando isso. Nós temos muita gente que perdeu a eleição, que poderia, né, conseguir essa eleição, né, se fosse distrital. Eu acho interessante para as cidades e para as regiões. Eu não sou contra não, eu sou a favor. Rapaz, tem Luciano Reis também? Tem pergunta do Luciano, Renato? Joga aí para o nosso querido doutor Marcos também responder. Bom dia, advogado doutor Marcos Reis. Muito está se falando no país em voto auditável, levando em conta que doutor Marcos foi candidato a prefeito de Alagoinhas. A minha pergunta é a seguinte: doutor Marcos Reis é a favor do voto auditável? Rapaz, é boa pergunta, viu, doutor Marcos? Esse negócio aí de voto impresso, voto auditável, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso aí, hein? Eu acho que o eleitor tem que votar, é uma opinião minha, tem que votar, e depois que votar, o voto dele ser registrado e colocado numa urna. Eu acho corretíssimo isso. Porque o que se busca, é a maior transparência possível. E eu acho que essa forma é uma forma transparente de se fazer, mais rápida, não vai alterar, né? E se faria uma auditoria com muito mais facilidade, comparando, né, o voto que foi impresso e o voto que está na máquina. Eu sou a favor dessa lisura na eleição e tira as dúvidas, né? Isso impede muito que as pessoas participem, porque já ficam com medo de ser lesadas num pleito eleitoral. Esse temor, de alguma forma, tomou a população inteira, se discute muito isso. Eu acho que já que se discute muito isso, já que se existe uma dúvida muito grande com relação, né, ao voto eletrônico hoje, nada seria melhor para a transparência e para a democracia que o voto também tivesse a sua impressão e colocado numa urna.
Rapaz. Plenamente a favor. Agora, doutor Marcos, por que essa resistência, na sua opinião, de setores da área política, né, principalmente o pessoal aí da oposição ao Bolsonaro, e do ministro do STF, né, o Barroso, que agora tá presidindo o TSE, né, contra o voto impresso? Na sua opinião, por que tem essa resistência? Essa resistência faz muito mal, né? Porque aquilo que é desconfiança passa a ser realidade. Eu acho que se eles não querem ter um gasto maior com a eleição, a forma com que eles escolheram para combater isso é uma forma equivocada. Porque se não há dúvidas com relação ao voto eletrônico, esse combate leva a uma suspeita maior. Então, eu acho totalmente desnecessária essa forma com que estão se combatendo o voto impresso, o eletrônico, né? E no caso aí ele seria eletrônico mais impresso. Eu acho que a transparência é tudo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal também deveria, né, ter o seu pensamento com relação a essa transparência. Tá complicado. Olha, o Jorge Mendes está aqui mandando uma mensagem, a gente está acompanhando a entrevista do amigo e irmão dele, doutor Marcos. Jorge Mendes, no Riacho da Guia, acompanhando. É um grande amigo, Jorge Mendes é um grande amigo. Aliás, nesse horário ele já deve estar no comércio dele, né? Esse horário, 7h30, o Jorge que acorda cedo. O Jorge acorda cedo. O Jorge é o homem da zona rural também. Verdade. Eu quero aproveitar essa oportunidade, viu, Caio, e mandar um abraço aí para Ed, para Edson, Edmilson Popes, Edmilson do Plano de Saúde, Alain Polêmico, Pouco do Encantado, Alvo. Mandar um abraço também muito forte aí para nossa amiga Janete. O Márcio da Linha Verde é um grande amigo, uma pessoa que eu quero muito bem, ele fazendo um trabalho espetacular, viu? Márcio da Linha Verde. E mandar, eu sei que é de outra FM, mas eu vou mandar um abraço também para Reginaldo Silva e para Albino Leite, também do Atlético de Alagoinhas. Os dois são meus amigos. Rapaz, olha, você ser amigo naquele momento. Você ser amigo dos dois vai dar problema. Um puxando para um lado, outro puxando para o outro, não vai sobrar doutor Marcos, viu? Vai partir no meio. Eu tô no meio ali, eu tô no meio. Não vou deixar, não deixo os dois se arranhar, não. O Albino. Eu quero até trazer o Albino aqui no programa, rapaz. Encontrei o Albino, mandar um abraço pro Albino. O Albino só vem aqui pra responder, né, polêmica, rapaz. Porque, infelizmente, eu quero trazer ele numa situação boa do Atlético, mas, pô, o Atlético não ganha também, pô, na Série D, só tomando porrada. Aí tem essa questão aí envolvendo os jogadores. É complicado, viu, Albino? Então você não vai vir aqui no programa nunca, infelizmente, né? Muito tumultuada a situação do Atlético, mas a gente deseja sucesso. O Jolimar Souza está acompanhando também aqui, no nosso colega, né, de profissão, acompanhando primeira mão, ficando bem informado. Um abraço, Jolimar. A Walterlice Almeida também acompanhando, pedindo inclusive para fazer, né, o corte da entrevista, colocar depois nos cortes primeira mão. Já manda aí o aviso pro Paulo Dias. Paulo Dias já encaminhar aí o corte, daqui a pouquinho vai estar disponível no YouTube. Bom, doutor Marcos, qual a sua avaliação, hein, da Câmara de Vereadores de Alagoas? A gente sabe que tem aí um representante do PP, o Márcio da Cavada, né, do PP, né, foi eleito ali, né, tendo como candidato a prefeito do PP o senhor, mas o Márcio da Cavada estava mais aliado do Joaquim do que do senhor. Pelo menos era essa visão que a gente tinha. Como é o relacionamento hoje do PP com o Márcio da Cavada, hein, doutor Marcos? Não, o PP não tem um relacionamento estranho com seus membros, não. É todo mundo tranquilo. Agora, os caminhos, né? É como a vida, né? A gente conhece as pessoas e, com o tempo, a vida política leva a pessoa a um outro parâmetro, como a vida também, se consegue um emprego fora da cidade, a pessoa já tem um outro caminho, né? Mas, Caio, eu queria deixar claro uma coisa, né? O PP, ele é um bloco
que normalmente se une em torno de um propósito. Né? Sempre foi assim. Não sei se vai mudar, mas sempre foi assim. Então, a independência política do mandato, ela sempre foi muito dada, sempre foi muito dada ao candidato, ao eleito, independente de qualquer coisa. Isso é uma prática da gente. Eu, inclusive, tenho, né, a intenção de mais tarde até estar com outro partido também, um partido co-irmão do PP nacional, e já me ofereceram o partido aqui em Alagoinhas. Eu, mais uma vez, estou tentando indicar uma pessoa que queira participar, um jovem ou uma jovem que queira participar da vida política da cidade, que tem essa intenção. Eu acho que essas oportunidades começam assim, né? A nossa antiga presidente do partido foi a doutora Ayla. Doutora Ayla é uma pessoa totalmente invisível ao mundo político, né? Passou a ter essa experiência. Eu acho que outros jovens... Eu conheço a doutora Ayla. Eu conheço a doutora Ayla na época que ela estagiava na OAB, né? Ali ficava naquele escritóriozinho que a OAB tem no fórum. No fórum do Ezequiel Pondé. Então, eu penso dessa forma. Eu penso que esse partido, se vier realmente, daria uma pessoa nova, é um partido forte, já tem um trabalho reconhecido nacionalmente. Não sei ainda se vai ocorrer, mas eu quero que ele seja aquecido aqui na cidade por novos políticos. Mas assim, doutor Marcos, o tratamento que o governo tem dado ao PP, eu tenho observado, inclusive, e eu falo isso porque a gente conversou durante a campanha eleitoral com todos os candidatos à Prefeitura de Alagoinhas, menos o Paulo César, que não aceitou ser entrevistado, talvez, né, disse que o Muricy Ramalho disse que a bola pune. Né? Na política também, essas coisas também pune, aí, ó. Não foi entrevistado pelo primeira mão, aí, ó. O que é que aconteceu? Perdeu a eleição. Tá vendo aí? A história pune, rapaz. Na próxima vez não despreza a gente, né? Importante. Não despreza a gente. Mas, doutor Marcos, é importante porque, por exemplo, o senhor teve uma proposta, e eu me lembro muito bem, com relação à CEMAG, que foi a questão de uma creche, né, na central de abastecimento, né, para que os filhos dos feirantes permanecessem ali com segurança, com alimentação, enquanto, né, os seus pais, os seus responsáveis trabalhavam, né, na feira. Recentemente, o secretário o Jorge Caboré, né, começou as discussões, o planejamento para efetivar essa ação na central de abastecimento, já há discussões. E eu lhe pergunto, essa questão do relacionamento do governo com o senhor no caso, né, e com o PP propriamente, tem chamado para conversar, né, com relação a essa ação que estava inclusive prevista no seu plano de governo, né? O senhor foi consultado, chamaram o senhor para conversar? Não, nunca me chamaram. Eu conversei uma vez de forma informal com o Caboré, estava tomando café no lugar lá em Nente, e ele também estava por lá. Não, pode falar em Nente é patrocinador nosso. Estava no Absolar, tomando um cafezinho no Absolar, café ótimo do Absolar. Vai falar. Esse é um resgate social que essa cidade precisa fazer. Essa cidade precisa fazer esse resgate social. A gente já vem discutindo isso há muito tempo. Eu acho que a primeira vez que ela foi posta de uma forma mais explícita para a sociedade foi nessa última eleição. Eu tenho trabalhado, né, muito, tem uma promessa, inclusive, de um deputado progressista de fazer a emenda, né? E nós não tivemos ainda a oportunidade de conversar com o Joaquim, mas eu já conversei com o Joaquim uns 3 ou 4 meses atrás. Nós tive a honra de receber o prefeito do nosso escritório, conversamos muito, e não chegamos a fechar essa situação com relação à creche da Central.
Mas eu agora já tenho algumas novidades com relação à possibilidade da construção da creche, por causa, né, dessa promessa de um deputado progressista. Pode falar o nome do deputado? Eu a princípio, não vou falar porque foram dois. Então, eles vão discutir lá para ver quem é que vai fazer essa gentileza, falar com isso, né? Mas isso já está bem adiantado. Eu, inclusive, estive lá com Alves e Cuco e Albino Leite, e nessa oportunidade o deputado, né, se mostrou muito inclinado a nos dar essa emenda para que fosse... E a gente torce, né? E a gente torce que venha essa emenda, né? Eu espero que venha, mesmo que o deputado não me dê mas que o prefeito faça. O importante do homem público é criar a situação para que as coisas venham em benefício da população. Eu costumo dizer que todo homem público não é pai de nada, porque a obrigação dele é trabalhar em função da sociedade. Então, não tem o pai, não tem pode ter até o crédito, né, moral, político com relação àquilo, mas ser pai, não. Verdade. Quem tem que absorver isso é o povo, né? Quem tem que absorver é o povo. Doutor Marcos, são 7 horas mais 49 minutos, o tempo passa. O tempo passa pra caramba, mas foi muito bom a gente conversar, né, com o senhor, agradecer principalmente a sua disponibilidade aí em Maceió, mas, né, nos atendeu, falou aqui com o ouvinte do Primeira Mão, o ouvinte da Ouro Negro, da Rádio 2 de Julho, falando, né, inclusive sobre temas até cabeludos, né, temas polêmicos, essa questão do voto auditável, essa relação do PP com o governo Bolsonaro e Rui Costa, essa situação estadual. A gente deseja que o senhor tenha um ótimo fim de semana, que retorne para Lagoinha, inclusive para a gente ter aquele almoço no Antônio, entendeu? Tonhão, inclusive, me pediu, disse: Caio, rapaz, quando terminar a entrevista, fale com o Marcos para vir aqui, para visitar a gente novamente, aqui no Antônio. Mas você tá em Maceió, não tem como. Aí só se a gente mandar via iFood, né? Já estou aqui há uma semana já. Já estou aqui uma semana já. E devo retornar ainda, né, para terminar de trazer minha filha, né, que agora eu tenho um motivo maior para voltar sempre a Maceió, e eu vou continuar fazendo esse trabalho aqui em Maceió, e devo também fazer um outro trabalho que já está muito bem engrenado, já lá em Vitória do Espírito Santo também. A coisa já está muito bem engrenada. Eu só estou esperando lá o nosso amigo aí, Roberto Brito, sentar comigo para a gente conversar. Mas falando sempre da Lagoinha como um espaço, né, falando o quanto essa cidade é promissora, a beleza e a alegria do nosso povo é inconfundível.